Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Espero que vocês estejam bem, se cuidando nessa pandemia. Vamos falar hoje sobre essa ligação polêmica, bombástica do Cajuru com o Bolsonaro e vamos falar sobre a CPI da pandemia. Bom, primeira coisa, essa história sobre a ligação do Cajuru com o Bolsonaro, que o Cajuru prejudicou o Bolsonaro e que essa ligação não foi combinada, isso não foi forjado, sabe? É estranho do fato do Bolsonaro não ter falado nenhum palavrão durante 20 minutos. Isso não é o Bolsonaro real, sabe? As histórias estão muito desencontradas. O Cajuru fala que não foi combinado, né? E ao mesmo tempo foi autorizado pelo Bolsonaro a divulgar essa conversa. Então quer dizer que o Cajuru ele grava todo mundo, né? Então é muito estranho, né? É óbvio que, na minha opinião, isso foi combinado, tá? O Bolsonaro sabia que estava gravando, o Cajuru também. Vocês já devem ter ouvido os áudios, né? Isso aconteceu no domingo, no sábado, né? E ali a gente vê que foi combinado. Por quê? Para quê? Para ficar evidente que eles queriam focar essa investigação da CPI e tornar ela ampla, né? Fazer uma investigação ampla. Essa era a vontade, o desejo do Cajuru e do Bolsonaro. Para quê? Para atingir os governadores e os prefeitos somente, né? E não vai ter e assim você não tem uma investigação que provavelmente investigue o governo federal e o Bolsonaro. O Bolsonaro ele quer livrar a cara dele, né, dessa CPI. Ele quer livrar o dele. E o Cajuru, de certa forma, ajudou. Na minha opinião, não foi tiro no pé. Agora, o tiro no pé seria por quê? Porque a gente vê alguns crimes de responsabilidade nessa ligação do Bolsonaro, certo? Então a gente tem dois pontos aí. Primeiro ponto, ele fez a tentativa de interferir no foco do objeto da CPI da Covid, da CPI da pandemia, né? Tramando com o senador Cajuru para fazer ela se tornar uma investigação ampla, né? Então isso é uma interferência do Poder Executivo com o Legislativo. Isso é um crime de responsabilidade do Bolsonaro. Mais um crime, e isso é grave. E o outro ponto é a tentativa do Bolsonaro querer tramar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Imagina se fosse o contrário, né? Se o ministro do STF quisesse arquitetando, né? Tivesse arquitetando o impeachment de Bolsonaro. Então vocês conseguem ver a gravidade da situação nesses dois pontos. Mas aí tem gente que está falando, não, mas a investigação tem que ser ampla, né? A CPI tem que ser ampla para atingir os governadores e prefeitos porque eles roubaram bilhões. Sim, eles podem ter roubado, desviado dinheiro, os governadores, os prefeitos, provavelmente. E agora, isso não exime o fato de ter responsabilidade no governo federal e do Bolsonaro, do presidente. Eu acho que o fator mais importante aqui é o foco no presidente, né? Porque o presidente é tão ou mais culpado quanto os governadores e os prefeitos. Na verdade, alguns governadores tiveram que segurar a peteca do Bolsonaro, tiveram que limpar a M que o Bolsonaro fez, certo? Nos vários crimes de negligência e omissão que ele fez durante a pandemia. Não ter comprado vacinas, né? Ter feito um movimento anti-vacinas, etc, etc, etc. Prejudicou, gerou milhares de mortes, né? O atraso das vacinas, a sabotagem das vacinas do Bolsonaro, né? Então tudo isso, vocês já devem estar bem cientes de todo esse acontecimento aí da tentativa de sabotar as vacinas do Bolsonaro
Isso tudo é um crime, né? Um crime contra a humanidade. Agora, parece que eu não estou vendo luz no fim do túnel, né? Porque o Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade, né? Matou o seu próprio povo, né? Uma boa parcela das mortes estão na conta do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro, e parece que a gente não vai ver tão cedo um tribunal de Haia, por exemplo. A esquerda cirandeira fala muito do tribunal de Haia, a esquerda cirandeira sempre grita vitória antes do tempo, falando que o Bolsonaro está lascado, que o Bolsonaro está desesperado, que o Bolsonaro está com medo, tudo para ganhar visualizações. E aqui nesse canal eu não trago só notícias boas para querer agradar e ganhar visualizações. Aqui a gente lida com a realidade. E às vezes a realidade dói, às vezes a realidade não é boa, não é bacana. Então eu não estou vendo tribunal de Haia tão cedo, tá? Pode ocorrer sim, lá no futuro. E se ocorrer, se for configurado crime de genocídio, por isso que é importante a gente ter essa CPI da Covid cirurgicamente, né, trabalhando em função da investigação em cima do governo federal e do Bolsonaro, né, prioritariamente, depois a gente atinge os governadores. Então isso seria o essencial. E muita gente, muitos cirandeiros falando de impeachment, que agora é um motivo de impeachment. Muitos senadores, alguns senadores como Marcelo Freixo, falando que agora nós devemos ter o impeachment. Na realidade, a gente está falando de impeachment há quase 2 anos. A esquerda cirandeira, ela fala de impeachment, em Giraldelli, todos esses canais cirandeiros falam de impeachment o tempo todo. Agora vai rolar um impeachment, agora vai ter um impeachment. Agora sim o Bolsonaro passou de todos os limites. O Bolsonaro, pessoal, passou de todos os limites há muito tempo. É por isso que eu não estou levando fé. Vocês estão conseguindo entender? A gente tem o Pacheco, a gente tem o Arthur Lira, né, fechados com o Bolsonaro, com o Guedes, sabe? Vocês podem querer impeachment à vontade, mas no voto lá dentro da Câmara no Congresso não vai ter voto para impeachment. Vocês conseguem entender? E está muito em cima, certo? Então a gente tem o Pacheco fechado com o Moro, com o Bolsonaro, a gente tem o Lira fechado, sentado em cima de mais de 110 pedidos de impeachment, mais de 110, depois de 20 crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu. E nessa ligação do Cajuru, o Bolsonaro comete mais crime, mas isso eles não temem, certo? Isso eles não temem. Será que o Cajuru quis prejudicar o Bolsonaro? Acho que não. Eu acho que ele quis livrar o dele da reta e mostrar que a CPI deveria ser ampla ao invés de ser cirúrgica, ao invés de só afetar o governo federal, que é o mais importante. Então, o Bolsonaro, conclusão, o Bolsonaro tentou, primeiro, interferir no foco do objeto da investigação da CPI, né, que isso é grave, isso é crime de responsabilidade, e 2, tentou tramar o impeachment do ministro do STF, que é outro ponto grave, certo? Vamos ver quais serão os desdobramentos. O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários, é muito importante vocês escreverem nos comentários, interagir. Eu leio todos os comentários, podem ter certeza, certo? E o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que vai terminar em pizza essa CPI em relação ao Bolsonaro, né, atingir o Bolsonaro? Eu acho que, na minha opinião, tem tudo, leva a crer que vai terminar em pizza. Eu queria saber o comentário de vocês, o que vocês acham, e se nós vamos ter realmente um impeachment agora, nesse último ano. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Bolsonaro ele termina o mandato até 2022, porque o impeachment ficou muito em cima e a maioria dos políticos estão focados na vacinação e no centro da pandemia, do combate à pandemia. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, ative o sininho
Metralha o like, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.